E aí, galerinha, a gente vai começar a nossa aula hoje sobre o pré-modernismo. Vamos lembrar que vocês introduziram o pré-modernismo quando eu passei o livro Os Sertões, para vocês estarem lendo, né? A gente vai estar fazendo uma avaliação a semana que vem sobre o pré-modernismo. Vamos lembrar que o pré-modernismo é aquele período de transição, tá? Até o modernismo, que a gente vai iniciar, propriamente dito, a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, tá? Mas esse período nós tivemos alguns autores que caracterizaram, expressaram, vamos dizer assim, o período em que nós passávamos, o período em que a história passava. A gente está falando de um Brasil, de um contexto histórico, né, onde o Nordeste é flagelado, onde o Nordeste é cometido pela seca, tá? A gente tem uma guerra dentro do nosso território, que foi a Guerra de Canudos, uma guerra que chamou a atenção do Brasil, né, na época. A gente tem o norte brasileiro com o ciclo da borracha, a riqueza trazida pelo ciclo da borracha, tá? E aí a riqueza de São Paulo também proveniente do café, proveniente da questão do ouro negro, como era chamado, a questão dos imigrantes também muito forte, os imigrantes que vieram para o Brasil justamente para trabalhar assim na lavoura de café. Então, assim, a gente tinha um país complexo, um país de desigualdade social muito forte, e tínhamos autores que expressaram esse período muito bem. Se a gente fosse colocar, por exemplo, algumas das características dessa obra pré-modernista, a gente teria aí, por exemplo, o regionalismo, que era muito expressado por esses autores, o homem do campo, não um homem do campo idealizado, como era aquele homem do campo do arcadismo, do romantismo. A gente tinha um homem do campo mostrado tal qual ele era, de certa forma a gente pode colocar que era mostrado como ele era. Há uma denúncia social muito forte, a gente tem a realidade brasileira sendo denunciada, a desigualdade social, a exploração desse homem, correntes positivistas, deterministas, a gente tem o próprio darwinismo social sendo expressado. Euclides da Cunha vai trazer muito forte nos Sertões esse positivismo, esse darwinismo, tá? Essas correntes ideológicas do século XIX. As personagens, o sertanejo, tá? É o sertanejo caipira, são os funcionários públicos, são os moradores do subúrbio e da periferia. A gente tem aí as personagens que são retratadas por esses autores. O cenário é o interior paulista, retratado muito por Monteiro Lobato, é o caipira do interior paulista. Nas narrativas de Lobato, o próprio Zé Brasil, que vai estar no livro de vocês, um texto, Zé Brasil, de Monteiro Lobato. Eu acho interessante, a gente vai estar fazendo a leitura desse texto. A gente tem o subúrbio carioca, as personagens de Lima Barreto aparecem nesse subúrbio carioca. O sertão nordestino presente em Os Sertões, de Euclides da Cunha, se a gente colocar. E quais eram as propostas? Quais as diferentes propostas desses escritores pré-modernistas? O que eles queriam trazer? O que eles estavam retratando pra gente? A gente vai destacar, gente, como esses escritores dessa época: Graça Aranha, Lima Barreto, o próprio Euclides da Cunha, que vocês estão lendo em Os Sertões, e Monteiro Lobato. São os grandes nomes do pré-modernismo brasileiro, da prosa pré-modernista brasileira. A gente está falando da prosa pré-modernista, certo? Então, assim, a gente tinha um Brasil que tinha começado uma república, um Brasil republicano, um Brasil que sofreu uma mudança econômica muito grande, um período de transição do Império para a República. Isso é interessante a gente falar, tá? A gente está... desde quando a República foi proclamada, o povo não participou desse contexto histórico, né? A gente diz assim, Aristides Lobo diz que o povo assistiu bestializado um novo regime que começava, tá? Que é o republicano, e todo esse contexto, era preciso retratar quem era esse homem que os escritores pré-modernistas traziam. O próprio Euclides da Cunha, em Os Sertões, era uma obra jornalística, ele é jornalista do estado de São Paulo, e ele foi para retratar a Guerra de Canudos. Mas a obra dele ganha um cunho literário depois, quando ele publica Os Sertões, onde ele traz o homem, a terra, né? A terra, o homem e a luta. São as três partes da obra dele. A gente tem aquela parte da terra, onde ele fala do clima, ele fala da vegetação, ele fala geograficamente como é o sertão brasileiro.
Na parte onde ele traz o sertanejo, que é o homem, ele vai retratar quem é esse sertanejo, que era visto até de uma forma pejorativa nas obras de Monteiro Lobato, entre aspas, vamos dizer assim, porque você tinha o caipira de Monteiro Lobato, ele caipira de pé no chão, acometido por doenças como malária, cólera, essas outras doenças que eram doenças que estavam ligadas às más condições de higiene da população, né? E era aquele caipira preguiçoso, de cócoras. Esse era o caipira muito retratado na obra de Acatatu ali, por Monteiro Lobato, né? Zé Brasil, por exemplo, ele traz aquele caipira que faz uma observação, ele traz essa questão de como é explorado o sertanejo, de como o sertanejo vivia. Eu queria muito que vocês lessem essa obra que vai estar lá no livro de vocês, na página 42 e 43, tá? Que Zé Brasil, ele diz que ele era agregado na fazenda, ele conta a história dele, e aí ele diz como é que era esse sistema de trabalho. Eu quero que vocês reflitam muito e me coloquem a opinião de vocês lá no Classroom, lá no sala de aula. O que vocês acham? Esse caipira, esse sertanejo retratado por Zé Brasil, por Monteiro Lobato, ele ainda existe no contexto atual do nosso país? A gente ainda tem essa exploração, a gente ainda tem a desigualdade social tão retratada por esses autores, retratada ali de forma tão peculiar por Euclides da Cunha, porque a gente vai dizer assim, professora, a obra pode ser um pouquinho cansativa, porque você vai ter que toda aquela parte, né? Ele retrata mesmo a geografia do sertão, de toda a parte de vegetação, de clima, de relevo, e ele traz também o sertanejo, então... Mas é interessante para que você conheça, para que você entenda a Guerra de Canudos, você tem que entender qual era o contexto que vivia, qual era a visão preconceituosa, de certa forma, pejorativa, que tinha o homem do Sul. A visão que a gente tem darwinista, tá vendo? Aquela questão de que o homem branco desenvolvido do Sul tinha o poder e tinha direito de governar e de tomar poder sobre aquele homem sertanejo, que era como se fosse ali o mito do bom selvagem. É assim que a gente pode retratar. Então eu quero que vocês reflitam bastante nesse texto de Zé Brasil, de Monteiro Lobato, reflitam na leitura dos sertões, façam essa comparação do que pode ser, a gente pode tirar de lição, de ensinamento dessas obras, tá, gente? Vamos pensar como as cidades estavam se transformando, o surgimento das favelas, os escravos libertos que estavam, né, a gente está falando da República, mas a gente também está falando do fim da escravidão, os escravos libertos que foram inseridos na sociedade, mas que não foram inseridos pelo governo de forma... vamos dizer assim, clara, o governo não fez nada para auxiliar, para amparar, não houve projeto social para inserção desses escravos libertos. Então a gente tem o surgimento das favelas com isso daí, a gente tem as avenidas das cidades crescendo, e aí as periferias vão surgindo muito forte. A gente tem um conflito muito grande entre o Norte e o Nordeste, a seca, a vida precária do Nordeste, o Beato aparecendo, por exemplo, em Os Sertões, o Beato Antônio Conselheiro trazendo a ideia de melhores condições de vida, as promessas que acometia aquele povo sofrido, aquele povo que vivia na miséria. A gente tem a criação em Canudos, por exemplo, do Belo Monte, o Arraial de Canudos, e ele, como líder religioso, ele vai bater de frente com os ideais republicanos, vai bater de frente com a própria igreja, porque ali a igreja perdia fiéis, a república estava perdendo ali os impostos, de certa forma, que era o que a gente colocava, e o próprio cangaço, que vai surgir depois, o contexto do cangaço brasileiro, o Lampião, tudo isso fazia parte do contexto pré-modernista. Era o que estava acontecendo no Brasil, onde os escritores pré-modernistas estavam inseridos. Então, era interessante saber e preciso entender por que eles estavam, o que eles queriam dizer, o que Lima Barreto trazia em sua obra, o que Graça Aranha trazia em sua obra, quais eram os personagens, qual era a história desse Brasil pré-modernista, tá? Então, leiam um livro, assistam o livro Sertões, reflitam sobre as personagens desse Brasil, a gente lembrando que os Sertões conta um fato histórico, um fato que ocorreu realmente na nossa história, tá? E faço esse paralelo, né? Entre o caipira de Monteiro Lobato, entre o sertanejo lá de Euclides da Cunha, e será que ele existe? Vamos fazer essa reflexão. Será que existe ainda esse povo sofrido? Será que a desigualdade social, ela acabou ou ela só existe, ela ainda continua na sociedade atual, certo?
Fique em casa, bons estudos, um beijo para vocês.